E aí, pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo, trazendo para vocês hoje mais um podcast. O meu convidado de hoje é Di-Luke, rapper da cidade de Campinas. Tudo bom, Di? Tudo bem? Di, deixa eu começar já a te perguntar. Conta um pouquinho da sua história. Como é que você começou a ser rapper? De onde que veio essa vontade? Vamos lá então. Primeiramente, obrigado pelo convite, participar do seu programa, tá? Vamos seguindo aí em todas as redes sociais e acredito que é muito importante, não só para a cidade de Campinas, mas hoje a gente consegue alcançar não somente Brasil, mas nível mundo, né? E às vezes os podcasts que você tem feito, que você tem trazido, com certeza tem ajudado pessoas no dia a dia. Eu iniciei a minha carreira, cara, de uma forma completamente diferente. Eu venho do segmento sertanejo, né? Totalmente Do diferente sertanejo? do sertanejo. Essa eu não esperava. Eu cantava, meu pai notou isso, me deu um violão aos 14 anos e eu comecei a tocar violão. E naquele tempo, né? Eu falo aí na década de 90, era um pouco mais difícil para a gente se tornar conhecido e as coisas eram um pouco mais difícil para você conseguir aparecer, se apresentar, né? Mostrar o seu trabalho. Então, eu comecei a cantar em churrasquinhos ali de família, na escola, né? Que tinha muito isso, levava o violão para a escola, o pessoal pedia. E isso estendeu durante anos. Depois eu comecei a tocar viola caipira, né? Toquei aquele sertanejo mais bruto. Inclusive, eu trabalhei há muito tempo atrás ali no Mercadão de Campinas. Trabalhei, era a profissão de açougueiro. E um dia tocando, uma pessoa me viu cantar e falou: cara, eu vou te levar você pra tocar lá no Clube da Ponte Preta. E eu falei: beleza. E eles me levaram, inclusive. Mas, homem, peraí, você tava tocando no açougue? É, quando a gente terminava o expediente, o, Hum, o patrão ele pagava uma rodada ali de bebida, cerveja, fazia um churrasco, uma carne, né? E aí o pessoal sabia que eu cantava, pedia para levar o violão. E ali no Mercadão tinha o antigo Pachola, não sei se você lembra. lembro. Então é do lado, era do lado. E as pessoas estavam ali também bebendo, tal, mesmo que fechava o Mercadão, ficava uma galerinha ali tomando, curtindo. E eu comecei a tocar, uma pessoa me viu e falou: cara, vai ser bacana levar você ali para tocar ali na ponte, vai conhecer um monte de jogador e tal. Falei: pô, que bacana, uma porta que se abre. E aí realmente me levaram. Eu fiz um pequeno teste ali no dia e toquei, se eu não me engano, por 2 anos e meio a 3 anos consecutivos. Foi no tempo que, se eu não me engano, era o Nelsinho do Corinthians que veio para técnico da Ponte e aí trouxe até alguns jogadores nessa época, né? E, e aí eu toquei lá durante muito tempo e sempre cantei sertanejo. Porém, eu nunca tive vontade de me tornar um artista. Eu queria ser realmente conhecido, que as pessoas soubessem que realmente eu canto, que eu toco, que apreciasse a arte da música através da minha personalidade. Porém, eu tinha muito medo, e medo, quando eu falo é medo mesmo, de me tornar um artista. Por quê? O que eu digo? Todo tempo é tempo. Às vezes a pessoa fala assim: poxa, tem um tempo certo. Eu acredito que nós é que fazemos o tempo certo, porque o tempo existe desde a eternidade. Porém, dentro desse tempo, existem algumas características que são maturidade, conhecimento, entendimento, saber o que realmente quer, para onde você quer ir, quando você quer chegar e como você quer chegar. E eu tinha medo de realmente me tornar um artista muito cedo, naquele momento, que eu tinha, se eu não me engano, 21, 22 anos, e não souber lidar com a fama, porque a gente vê realmente no nosso dia a dia, não, a gente não se generaliza, é claro, e a gente vê muitas pessoas que conseguem lidar com a fama, porém, uma fama, de repente, precoce, por você não ter lutado tanto, eu achei que poderia me atrapalhar e eu me perder. Eu tinha essa Você ideia. tava com medo da maldição dos 27 anos, né? Vou Pode começar ser. cedo, chega 27, eu parto. Não, Pronto. vou começar depois, que é mais fácil, é garantido. E muita gente queria me patrocinar, Ah, cara. legal. Muita gente. Inclusive o pessoal falava: ó, tem fulano de tal que falou que se você gravar,
ele vai bancar tudo, ele vai te patrocinar, ele vai te levar, arruma mais alguém para cantar junto com você. Mas sempre no sertanejo. Sempre no sertanejo. E eu sempre falando, não Não, quero, não no sertanejo. não. E foi assim. A minha carreira se resume a cantar muito. Eu entrei em diversos lugares que eu acredito assim, que muitas pessoas que não cantavam ou que não tivessem um talento semelhante, né, da música, muitas pessoas não conseguiram entrar e chegar onde eu cheguei, alguns locais. E eu gostava disso porque era bacana de pensar assim. Eu fui uma pessoa que eu tive muito problema com estudos, né? Eu tive muito problema, assim, repeti 2 anos a quinta série, repeti 1 ano a sexta, depois parei de estudar. Então, assim, eu tive alguns problemas realmente. E aí o que acontece? Por por eu me sentir muito atrasado em relação a muitos colegas, quando eu comecei a entrar em determinados locais, para mim aquilo era algo assim que falava, cara, como pode? Porque esses lugares para mim eram para pessoas que estudavam muito mais que eu e que mereciam muito mais que eu. Porém, eu comecei a observar que a vida, Você tinha esse ela nos sentimento. surpreende. Eu tinha Você esse tinha esse sentimento sentimento de menos-valia. Então, de menos-valia. Eu não mereço Está estar naquele local. por não ter feito o que Não os ter outros feito fizeram. X ou Y, sim. E isso me acompanhou durante muito tempo. Durante muito tempo. Nessa época eu já gostava de rap. Tá? Eu acho que o primeiro som que eu ouvi foi do Taíde. Né? Que é... Taíde, pô, naquela época... quando eu comecei a ouvir o primeiro som, né? Meu nome é Taíde, não tenho SIC, perdi a profissional. Eu achei fantástico aquilo, porque o rap, você consegue expressar e falar de coisas que às vezes não cabem em alguns outros gêneros musicais. Não que você não possa cantar aquilo, mas talvez não caiba certas conotações, certas palavras, não se enquadra. Só que o que acontece? Nascido em periferia, minha mãe vendo os meus resultados na escola, eu também, né? A gente passa por aquela fase de adolescente, tinha muito medo que eu me perdesse, né? Então, o rap era proibido na minha casa. Então, o rap era um tabu. Muito, muito grande. Inclusive, para ela, para minha mãe, até hoje. O rap ainda é um tabu. É um tabu. O meu som foi aceito, né? Assim, hoje eu não moro mais com ela. Eu falei, hoje eu tenho uma outra vida. Hoje eu escrevo a minha própria história, o meu próprio caminho e eu faço realmente o que eu desejo. A vida, ela é repleta de consequências e recompensas. Então, nem tudo que nós fizermos, a gente vai ter uma consequência. Muitas coisas que a gente faz, a gente tem uma recompensa. Porém, algumas consequências nos faz crescer, entender e amadurecer. É claro que se nós não sabemos lidar com algumas escolhas que a gente quer ter e se a gente não pensar o que vai acontecer, a gente vai perder o nosso tempo por uma consequência que de repente pode até nos tirar desse plano terrestre, né? Terreno. Então, mas dentro disso, eu sou um cara bem ponderado, que consigo entender o que é bom para mim, o que não é, e é claro que a gente não sabe tudo. Tem muita coisa que a gente vai morrer e não vai aprender porque somos eternos aprendizes. Então não entrava rap em nenhuma festa, nenhum som, porque aquilo, né, para muitas famílias, inclusive, até hoje é um tabu de que o rap é uma música que fala sobre crime, que fala sobre bandidagem, que fala sobre... Uma música marginalizada. Marginalizada. E não é isso. Na verdade, o rap é uma voz da periferia que conta o que acontece e que eles, em muitas letras de som, até gangster, letras de som gangster, eles falam, não percorra esse caminho. É assim, tem glórias, mas também tem muitos fracassos. E a pessoa que sabe entender e compreender isso, ele vai curtir o som, vai se identificar, mas todas as vezes que ele pensar, poxa, hoje eu tenho uma facilidade para isso, mas eu ouvi o som, ele pode mudar a sua percepção naquele momento e não agir como ele queria e realmente preservar até mesmo a sua vida.
Mas é muito difícil, principalmente os pais daquela época, né? A mãe de 58, entender isso. Então, não entrava esse rap. E depois de um tempo veio um outro cara que eu sou muito fã, que é o Reginaldinho. Eu curti muito o som dele. Depois Racionais, MCs, eu conheci Racionais depois, né? MCs. Aí depois vem o Dexter. Inclusive esse meu som, né, que chama-se Letra Chique e Som Pesado, a base referência foi uma música do Dexter, que é o Oitavo Anjo, né? Então foi só como uma referência, e aí a gente foi construindo o meu som em cima disso. Hoje não tem nada a ver com o Oitavo Anjo, nada a ver, mas foi uma referência porque é um cara também que eu gosto muito das suas letras, da sua composição e a forma que ele consegue expressar a sua dor, o seu sentimento e também o seu sucesso dentro da sua carreira. Então, assim, como eu ia cantar rap, cara? É isso que eu tô pensando aqui, porque como é que foi do sertanejo pro rap? Como? Tem um espaço aí que eu estou curioso em saber. Porque começou ali o sertanejo, então eu presumo eu que nem você falou, começou ali nas festinhas, nos churrascos, e foi evoluindo, e sempre o sertanejo, sempre o sertanejo. Então A como é minha que a gente cara era saiu sertanejo, como é que a né? gente saiu do Chitãozinho Chororó e foi pro Marcelo D2? Isso, é bem isso. Como foi essa transição que aconteceu? Uma chavinha ligou ali, hoje eu vou cantar rap. Mesmo porque eu tinha uma identidade já. Uhum. As pessoas me viam. E aí, cadê a viola? Chegava no churrasco, numa festinha, trouxe o violão, arruma o violão aí pro cantor. Entendeu? Então, assim, primeiro, é um choque para quem, ou até hoje, né, as pessoas que de repente vai ver aí o podcast que me conhecem, né, eles vão falar, caraca, de repente muitas pessoas te acompanham e vai me ver aqui, pessoas que às vezes muito tempo não me veem e vai falar, pô, é o Dick tá ali mesmo? Ele tá cantando rap agora? Então, assim, é meio que um choque de realidade, porque todo mundo esperava eu fazer sucesso como sertanejo. Todo mundo, né? Que já cantei naquele tempo lá que fazia aquelas carreatas políticas, né? Lembra? Uhum. Então, cantava em cima daqueles caminhões e tal. Já participei de programas de rádio. Então, era assim. E aí, o que acontece? Como mudar? Primeiramente, eu teve um tempo que eu me casei, né? Hoje eu sou divorciado, mas teve um tempo que eu me casei, saí de casa. E assim, como são as coisas, né? Isso eu já conversei muito com a minha mãe, né? E eu acho que muitas pessoas hoje ainda têm esse tabu de falar sobre isso. E eu falo sempre com muito respeito. Às vezes a gente questiona muito um ao outro, porque é assim, a gente não sabe como educar uma criança da forma que realmente ela vai entender. A educação você vai passar de um jeito, mas cada um vai entender de um outro. Porque você gosta de algo, você sente vontade de fazer algo, e de repente na educação que eu vou passar, porque eu já tenho uma filha para minha filha, vamos supor que eu vou passar para minha filha, eu posso reprimir ela de algo que é bom, de algo que é legal e de algo que eu não sei aonde isso pode chegar. Então, assim, todas as coisas, depois de um tempo, né, que eu acho que eu entrei para uma parte meio até de rebeldia, né, a parte mais da adolescente, que os meus pais não gostavam, eu comecei a fazer. Então, tipo assim, filho meu, né, acho que tem muito disso hoje, não tatuagem de jeito nenhum, sou fechado de tatuagem. Brinco, não, uso brinco. Arquinho, tem vezes que eu uso. Então, assim, muitas coisas daquela coisa que, ó, você não pode, você não pode, você não pode, virou algo, reverteu. Então, assim, e chegou um momento que eu falei, não, hoje eu não estou mais dentro de casa, tenho a minha consciência, trabalho, estudo, e vou começar a mudar os meus caminhos. Como começou a acontecer? Eu comecei a compor. Eu só cantava, eu não compunha. Comecei a compor, fiz algumas composições no tempo sertanejo, tentei passar para vários artistas, para vários cantores, porém é muito difícil você chegar até eles. Naquela época ela mandava e-mail e você não tem uma resposta, é muito difícil. Colocava meus sons lá no YouTube com a esperança de que alguém visse, pô, de repente
na época lá um Bruno Marrone, um Zezé de Camargo, gravar, mas é muito difícil chegar até os caras. E eu falei, poxa, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a escrever. E aí eu escrevi o meu primeiro livro, que eu tenho o meu primeiro livro, esse que comecei em 2008 e foi publicado em 2012 por uma editora do Santa Catarina. Chama-se, é um livro de poesia, poemas, e foi bem vendido aqui em Campinas, inclusive. Então, Como é que primeiro, chama o livro? chama Meus Poemas para Deus. Meus poemas para Meus Deus. Poemas para Deus. Eu quis fazer essa poesia em homenagem a Deus por conseguir escrever algo, porque você lembra que eu falei que eu não concluí meus estudos, tinha só segundo grau, estava trabalhando em açougue e eu via todo mundo, um fazendo faculdade, outro pós-graduação e eu ali, e eu falei, cara, com segundo grau, escola da prefeitura, escola estadual, pública, mesmo assim hoje eu consegui escrever um livro. É claro que quando a gente escreve, eu não tenho formação, né, na língua portuguesa, eu não sou nenhum professor, porém, toda editora tem uma pessoa que vai fazer as correções. E aí, depois de pronto, você também tem a notoriedade daquilo que você escreveu, porque partiu de você. E o livro ficou muito, muito bem elaborado, desde a capa até mesmo as poesias. E escrevi meu primeiro livro e as pessoas, caraca, velho, meus professores, eu fui em alguns professores, ó, hoje eu consegui escrever um livro, porque senti uma vingança aí. Não vale, senti uma vingança. Aí, você Não. achou que eu não ia fazer nada? Tá aqui, ó. Fiz um livro aqui que você fez. Sentiu a vingança aí. O porquê disso é para falar assim, cara, independente das dificuldades que eu tive, porque assim, as dificuldades que eu tive com a escola, mesmo assim eu consegui fazer algo que, cara, tá dentro da educação. Sim, legal. E aí escrevi meu primeiro livro, tal. Aí falei, cara, que legal. Parti pro segundo, escrevi um outro livro que chama-se Meus Poemas para... o primeiro, Meus Poemas para Deus. O segundo, O Aluno das Conquistas, que é um jovem pobre, negro, analfabeto, que se torna o maior líder de todos os tempos. Então, a gente tem como referência Nelson Mandela, por exemplo. Acho que é uma grande referência. E esse livro, se eu não me engano, ele tem 283 páginas, né, porque foi em 2013 que eu lancei, e foi bastante vendido. Inclusive... já foi na sequência. Então, já foi na sequência. 2012, já outro em 2013. Foi vendido em algumas livrarias, e eu tenho, inclusive, uma foto dele, que ele está do lado do livro do Steve Jobs. Tá? E também do livro Pai Rico e Pai Pobre. Então, eu falei, cara, tirei uma foto. Tá? Acho que eu tenho até no meu Instagram essas imagens. Muito legal. Então, assim, falei, cara, quem eu sempre imaginei que eu era e, na verdade, quem eu sou. Eu tenho algo por dentro que eu nunca soube desenvolver. E eu falei, pobre, negro, analfabeto que conseguiu alcançar os seus resultados. E eu me esperei muito nessa história, mas eu comecei a pensar. Um grupo que eu tive muita referência é Racionais MCs, pelo Brau, Mano Brown. Porque os caras realmente são pobres, negros, analfabetos, que realmente conseguiram ter notoriedade e hoje é considerado, né, um dos maiores grupos de rap do Brasil. E hoje sim eles tiveram a oportunidade de estudarem, de evoluir, de crescer. Mas aí eu penso, e se eles não acreditassem neles? Se eles não acreditassem no talento que eles tinham? Então eles teriam desistido. E aí ali eu comecei a falar, cara, uma letra dessa foi através do segundo livro. Eu poderia escrever um rap, cara, porque eu sempre tive vontade. Mas eu tava ali, sempre. Mas eu acho que eu ainda não tenho peito para cantar. Batendo na porta. Então começou aí. E aí eu recebi um convite para participar da Academia Nacional de Letras dos Portais do Poeta Brasileiro. Entrei, até tem essas imagens no meu Instagram, de look, para quem quer conhecer. Vou deixar o link na descrição, pessoal. Só acessar lá, é tranquilo. Vou deixar todas as redes, depois você me passa certinho. Sim. Todas elas. E aí eu entrei para a Academia do Portal do Poeta Brasileiro, né? E tive honrar o mérito e tal, tem algumas fotos. E aí eu fui falando, cara, eu acho que dá. Eu acho que dá. O que eu fiz? Eu falei, vou voltar a estudar. E aí eu procurei um supletivo, terminei até com um supletivo, né? Não tenho vergonha de dizer hoje, porque acho que cada um na sua caminhada, né? E terminei lá. Eu tinha parado
concluído a oitava série, não tinha concluído o segundo grau. Hoje eu não sei como que falam, né? Porque mudou muita coisa. Mas eu terminei lá o primeiro, segundo e terceiro, se não me engano, em 6 meses. Concluí, iniciei faculdade de propaganda e marketing. Falei, vou começar em uma faculdade que realmente eu consiga começar e concluir. Aí iniciei, tal, beleza. Arrumei meu trabalho, comecei a trabalhar e eu trabalho muito nessa área de vendas, né? Que sempre foi a área que eu mais gostei. E aí veio um terceiro livro meu e o quarto livro, que eu fiz um livro agora voltado para a área da corretagem, que é a área que eu atuo, que eu Conta trabalho. do terceiro livro. Que agora eu fiquei curioso. Qual que é o título do terceiro? O terceiro e o quarto livro, ele é voltado para livros técnicos. Ah, são livros técnicos. Livros técnicos para a área para minha profissão, né? Então, quando eu entrei na corretagem, eu tive um resultado que eu não esperava. E as pessoas me falavam, cara, como você tá conseguindo vender desse jeito? Como você vende assim? Eu falava, não sei, eu simplesmente converso com o cliente, explico, trato ele como gostaria de ser tratado e eu consigo finalizar algumas vendas. E as pessoas começavam, cara, dá um bizu, explica pra gente, vai ensinando. Eu falei assim, cara, para muitas pessoas eu explicava. Então, assim, eu consegui vender bem e eu fiz um livro que chama-se Do Zero aos 5 milhões em VGV, né? E o que é o VGV, para explicar para todo mundo? É o valor bruto de todas as vendas que você fez, tá? Na área da corretagem. Não significa, pessoal, que isso a gente ganha milhões. É só você vendeu, tá? Então o pessoal já começa a achar que tá rico e... Não, nada a ver. É um valor bruto de tudo aquilo que você vendeu e através disso, claro, você tem uma comissão, né? Daquilo. E aí, esse livro é digital e ele é vendido, né, em algumas plataformas hoje, inclusive. Hoje está disponível em... Hoje ele está disponível. Eu tenho uma plataforma. Depois a gente pode isso até legal. colocar, tá bom? Então tem uma plataforma que ele é vendido online, de maneira online. Então tá ali, o pessoal compra e vai conhecendo. E aí, comecei faculdade de negócios imobiliários, fiz uma faculdade e hoje eu faço pós-graduação em gestão de negócio e venda. Ou seja, hoje eu tenho 45 anos. Se eu tivesse aquela ânsia de achar... Na verdade, eu achava assim, eu não tenho capacidade, mas nunca achei que eu estivesse também totalmente atrasado. De repente, eu teria tropeçado em algo e não iria conseguir chegar onde eu cheguei. E aí, já independente, me divorciei. Infelizmente, a gente não conseguiu manter, não, o relacionamento não deu certo, tal. Tenho uma filhinha hoje de 9 anos, morar sozinho. Então, eu saí. Eu morava na região ali do Campo Grande, morei também na região Ouro Verde, e depois eu cheguei um pouco mais próximo aqui para o Vila Industrial, e hoje eu moro nessa região do Guanabara, do Taquaral. Morando só, eu falei, cara, é o seguinte, se eu continuar cantando sertanejo, foi esse meu pensamento. Eu não tenho vontade de ser um cantor conhecido e famoso no sertanejo, porque se eu fosse fazer isso, eu já teria que ter aceito lá atrás. Eu vou ficar hoje cantando em barzinhos, porém, o cachê, às vezes, não é aquilo que a gente espera, pelo tanto que você compra de aparelhagem, instrumento, mas é legal porque, pô, você está cantando, você está divertindo muita gente, você está levando alegria, você está levando informação. Mas eu vou ficar a minha vida assim. Agora, se eu cantar uma música autoral, se eu fizer uma música autoral e cantar, cara, possivelmente possa ser que eu não precise ficar fazendo show, mas hoje tem as plataformas digitais, como o Spotify, hoje você ganha no YouTube, hoje você rentabiliza seu canal no Facebook, no Instagram, TikTok. Então, assim, eu posso conciliar a minha profissão, que é uma profissão que eu amo realmente, gosto muito, com a música. E ganhar um pouquinho através disso, né, de uma forma, digamos assim, bacana. E aí eu falei, eu vou escrever um som de rap. Eu vou escrever um som e eu vou gravar. Só que eu escrevi lá atrás. Comecei a escrever.
Ah, você já Lá tinha atrás, as letras de eu já rap tinha um pouco escritas. Só que, assim, eu fui ver as minhas letras. Falei, cara, essa daqui dá pra mim começar a construir ela, porque você faz um rascunho, né? E se tornar um rap. E aí eu tinha passado um processo um pouco difícil, né? É, e nesse processo eu comecei a escrever aquilo que eu estava sentindo. E aí começa o som. Coração partido, sonhos abalados, falta de estrutura, cara de palhaço. Como que eu estava sentindo? Não vale. Você contou que você se divorciou. Então, escreveu na época do divórcio. Um pouco depois. Um pouco Um depois. pouco depois. Por quê? Porque a família, cara, é algo importante. É uma base. Então, assim, quando você casa, você não pensa em que isso vá se dissolver. Porém, acabou acontecendo. E por mais que não, quando você tem filhos, é um pouco mais complicado. Porque eu acho que quem mais sofre são os filhos, né? Já que eu tenho uma. Então, nesse momento, eu percebi que com esse divórcio, com essa separação, eu comecei a me tornar mais autêntico, a fazer realmente, falei assim, cara, eu já vivi tudo que eu tinha que, ainda, claro, tem muita coisa que eu tinha que viver, já aconteceu tantas coisas que eu não esperava, por que eu vou ficar dependendo da opinião de terceiros? Já carimbei o básico, agora vamos pro adicional. Agora vamos realmente fazer o que eu quero, o que eu gosto. E aí, tanto é que hoje a minha capa do Facebook, quando as pessoas entram lá e me vê lá de look, se eu mando um convite para um colega meu que eu conheço aí de infância, nem me aceita, nem me reconhece mais, assim. Agora sim, mas das formas que às vezes eu ando como rapper, né? Às vezes um capu e tal, um óculos, fica um pouco diferente. E às vezes a pessoa fala, caraca, mas ele mudou radical. E muitas pessoas disseram. Porém, o que acontece? O meu som de rap é um som característico. Ele fala com a pessoa no íntimo do pessoal dela, no pessoal da pessoa. Então, como que eu tenho uma filha, o que eu optei? Ter um som sem palavrão, sim. Ter um som, não é porque eu nasci na periferia que eu vivi a periferia, eu morei ali, conheço muita gente, porém eu não vivi algumas coisas que eu poderia, eu vou cantar isso daqui porque todo rapper canta. Não, a primeira base e estrutura do rap é cantar o que você vive. Então eu comecei a cantar o que eu vivia. E o que qual que eram os meus sonhos? Quais são os meus sonhos? De se tornar uma pessoa bem-sucedida, de ter o sucesso naquilo que eu faço. Eu estou na área da corretagem, hoje eu sou uma pessoa bem-sucedida nessa área. Eu estudei, fui uma pessoa bem-sucedida no que eu estudei. E quando a gente fala ser bem-sucedido, eu acredito que hoje todo mundo já consegue entender que é o quê? Não é simplesmente ter dinheiro ou mudar de vida através do dinheiro, mas não, é ser uma pessoa respeitada naquilo que você faz e se você pode ganhar mais, se você pode ter um padrão de vida mais elevado, você merece. Você batalhou, você conquistou, é mérito. E aí sim. Mas eu acho que todas as pessoas que pensam exclusivamente no dinheiro, não sei, dificilmente eu acho que consegue ser uma pessoa bem-sucedida. Porque ela carrega, no fundo, um vazio de que o que eu faço direito, na verdade? O que será que realmente eu faço? Mas eu estou ganhando dinheiro, eu vou seguir dessa maneira. E, na verdade, a pessoa nunca se descobre. E eu acho que a gente só se descobre através da dor. Porque esse foi um processo doloroso para mim, todo mundo que viu, passou, mas que eu consegui me resolver. Hoje, a pessoa também conseguiu se resolver. A minha filha é bem resolvida, mesmo com 9 anos, já sabe, já entende. E comecei, então, passando por aquilo, mas aí depois eu comecei a escrever também outras palavras que condiziam. Então, estou escrevendo letras que logo vão brilhar, estou produzindo sons e criando metas, estou me motivando, a vitória é certa. Então, aqui já serviu de inspiração para mim a questão de que, poxa, eu estou cantando um rap, algo que é marginalizado, algo que de repente alguém da minha família não gosta, algo que minha mãe detesta, odeia, porém, dentro de tudo isso, é como a gente fala, às vezes nasce flor no lixão. Dentro de tudo isso que as pessoas acham que é poluído, que traz
que é má influência para um, má influência para outro. Hoje existem inúmeros cantores, inclusive até MCs que são da área do funk, porque tem muitos. Hoje você pega o Paulinho da Capital, você pega o Menor Chapa, você pega vários outros aí que cantam músicas e letras que é baita inspiração. Baita inspiração. Você pega o Paulinho, quando te falarem que você não vai vencer, pode ter certeza que isso tudo é mentira. Deposita fé no poderoso pra tu ver que ele abençoe e orienta a sua vida, mais ou menos assim. Então, assim, olha o que as pessoas também escrevem. E aí eu falei, vou lançar um som assim. E aí eu me inspiro e inspiro outras pessoas que estão agora escrevendo. Enquanto tá rodando esse podcast, tem alguém escrevendo um som e fala, pô, será que vai pra frente? Será que não vai? E qual que é o conselho? Não é o meu conselho, é um conselho da sua própria consciência. A sua consciência pede para você não desistir. Pede para você conseguir entender o que você quer fazer, onde você quer chegar e as palavras que você pode usar na sua música, ver o que é seu e também o que é comercial, porque hoje a gente precisa do comercial também para a gente poder chegar um pouco mais longe e tentar lançar. E aí o som, aí eu falo, meu som é uma pancada tipo a Pedra de Davi, lançada em grande estilo para gigante cair, porque é difícil vencer algumas barreiras. Né? Trajado em grande estilo, porque eu gosto de me vestir bem, tenho muita munição. Quem traça o meu destino constrói minha missão, que é Deus. Fiz o som, escrevi, demorei 3 anos para lançar, depois que eu reconstruí ela. Nossa. Então quer dizer que assim, foi feita lá, construiu lá em Eu comecei ela em 2002. 2002, reformulou, repaginou em 2013? Não. Dei uma pincelada nela em 2013. E aí só foi em gravar em 2021, comecei a reconstruir. Reconstruiu em 2021. Reconstruí Aproveitou a em 2000. pandemia para reconstruir. Eu veio a separação, foi em 2019. 2021 eu comecei a reconstruir. E lancei agora em 2023. Aí lançou em 2023. Aí procurei uma gravadora. Comecei lá em São Paulo, mas até quero mandar um abraço aí pro Robert. A hora de finalizar, ele preferiu que eu colocasse o som aqui, e aí eu consegui uma gravadora para colocar o som, e essa gravadora, ele lançava outros artistas, como ele já gravou MV Bill, já fez alguns trabalhos importantes também aqui na cidade, né? E aí o que acontece? Eu falei, Robert, eu vou ficar aqui então. Ele falou, não, tudo bem. Aí eu acabei fazendo tudo lá, porque fica mais fácil. Eu tô em Campinas, então eu consegui acompanhar a evolução do som. Fizemos o som, construímos, eu lancei no TikTok, que é o padrão, lancei no Facebook, lancei no Instagram, e agora, depois eu comecei a lançar nas plataformas de streamer, que é Spotify, e depois aí tem a Amazon, né? E assim, cara, como são as coisas, né? Eu lancei lá no TikTok, beleza, fui dormir. Lançou despretensiosamente. Vou lançar aqui, tá tudo certo. Né? E aí, quanto que bateu? Fiz isso. Aí foi à tarde, aí no outro dia eu tava um pouco ansioso. A hora que eu vi no outro dia tinha 200 mil visualizações. 200 mil? No outro dia. No outro dia? Aí quando eu fui ver à tarde, 400 mil. Quando eu fui ver à noite, 600 mil. Em 4 dias, se eu não me engano, bateu 1.200.000 visualizações, com não sei quantas mil curtidas, com comentários e tal. Aí eu falei, caraca, olha aí. Então, eu não estava errado. Não estava acreditando sozinha. Eu não estava errado quando eu falei, poxa, se eu construir algo autoral, eu vou ter mais notoriedade. E aí, beleza. Aí depois veio pro YouTube, o YouTube... Aí, nessas outras... Através, acho que do TikTok, as pessoas vão começando a te procurar. E aí, no YouTube, acho que tá chegando a 4 mil. No Spotify, daqui a pouco, bate 20 mil. O TikTok não. O YouTube e o podcast, não, perdão. E o Spotify, eles naturalmente já são um pouco mais lentos. Isso. Acho que é pela entrega deles, do algoritmo, algo do tipo. Eles são mais lentos. Hoje as pessoas, elas, para algo profissional, Uhum. Você tem um serviço, você está ensinando a pessoa como trocar uma lâmpada, você está trazendo informação, as pessoas ainda preferem o YouTube. Uhum. Mas para música, dança, essas coisas assim, mais voltada à arte, as pessoas estão muito no TikTok, porque é mais fácil de rolar a página. Mais fácil, você vê menos propaganda. Então, assim, tem todas essas questões, né?
E dali, acho que no Spotify daqui a pouco eu já ultrapasso aí 20 mil, porque demora um pouquinho para ir mudando. No Spotify você No tá Spotify. com o canal, né? Estação Sua Isso. ou só a música? Por enquanto eu tive que lançar só a música, mas tem lá, aparece de look, eu não tenho um álbum ainda, porque é o meu primeiro som. Aí aparece só a minha música e a minha foto. Agora, quando eu lançar o meu segundo som, aí sim eu já começo a ter o álbum. Mas aí o que que eu Eu fiz? já vou deixar também na descrição aí pro pessoal Aham. já conhecer a música lá no Spotify. Mas aí o que que eu fiz? Eu comecei a colocar metas, porque assim, é o que a gente vive na música. E aí, nesse período eu falei, mãe, vem cá. Vai ser um rap, entendeu? Eu vou mostrar pra senhora aí como que ficou. Apesar que, independente de tudo, é algo que eu gosto, né? Eu acho que a senhora tem que entender isso daí. E o dia que eu estiver aqui vai tocar aqui dentro, pô, porque, pô, é o meu som. Legal, você chegou pra mãe e falou, mãe, lembra aquele tabu que a gente tinha quando Isso. era criança? Foi. Então eu virei. Ela E ela falou, aceitou numa boa? põe aí. Ela é essa prova de pernambucana, né? fogo. Pernambucana braba. Aí, ouviu. Aí falou, não, pô, esse aí tá bom. Esse aí pode tocar aqui. Ah, Aí legal. ela aprovou. Bom, É legal aprovou, você muito ter, bom. né, uma aprovação. E aí, hoje ela faz a minha propaganda para todo mundo. Acho que ela já conseguiu já aí, na verdade, umas 100, 120 pessoas para ouvir meu som no YouTube. E as pessoas falam, mas como assim, seu filho cantando rap? Né? Você que sempre foi contra. Não, mas ouve o rap do Não, mas meu é do filho. meu filho, É. peraí, ouve aí. Ouve aí pra você ver como que tá. Não fala isso, não fala aquilo. Então, assim, para ela acabou sendo algo que, no final, ela viu que pode ser feito de uma forma, né, Quebrou o tabu. que quebre o tabu e que várias pessoas também fazem isso. Só que como as pessoas não conhecem o trabalho uma da outra, às vezes generaliza, né? E foi bom que aconteceu dentro da minha própria casa para que outras pessoas também entendam que as pessoas cantam. A música é uma arte. A música é uma arte. Então, assim, tudo vai com o que o artista também quer passar. E quando ele passa algo que bate, que toca o sentimento, a emoção daquele público, realmente ele consegue trazer algo que mude a vida daquelas pessoas. E aí eu falei, agora então eu vou por métricas. Bateu, agora está chegando a 1.500.000 visualizações em todas as minhas redes, né? E com streamers também, que eu estou acompanhando. E aí eu lancei até no meu canal do Instagram, que é onde que eu lanço mais conteúdo ali. Que quando batesse 2 milhões, então o pessoal que está aí no podcast, né? No podcast, ajuda aí. Porque eu falei que assim que bater 2 milhões eu vou fazer meu clipe. Porque eu ainda não fiz o clipe. Então eu acho importante eu também ir crescendo aos poucos nisso, não fazer tudo de uma vez. E aí sim, se eu conseguir, né, e eu vou conseguir, é claro, mas não independente do tempo, Falta bater pouco. 7 milhões de Ah, views, os 7 milhões. depois da segunda meta, aí sim eu lanço o meu segundo som. Aí sim que eu lanço o meu segundo som. som. 7 milhões. Com 7 milhões, porque eu quero curtir bastante essa, porque eu acho que o primeiro som, e eu agora vou trazer para a área que eu canto, o primeiro rap a gente nunca esquece, né? O primeiro rap que a gente faz, a gente nunca esquece. Eu acho que eu tenho que fazer isso, eu tenho que curtir bastante a minha música, o meu som, e fazer com que as pessoas também curtam. Muito Então, bom. foi essa mudança radical. Mudei tudo, mudei todas as minhas redes sociais. Quem não gosta ou não acha bonito, mas também me respeita, né? Não diz nada, também não vai mudar, não vai influenciar em nada. E assim, o importante é que, às vezes, muitas pessoas acabam realmente torcendo contra, sim. Claro que não é, Só que mais tem. torce contra. Infelizmente. E nesse torcer contra, vai entendendo que, às vezes, a velocidade do desejo que as pessoas têm contra a outra de ver mal, pode ser a velocidade da fama, do sucesso e de uma carreira bem sucedida. E aí a gente consegue mostrar e provar que, quando a gente faz realmente aquilo que a gente gosta, as coisas dão certo. E eu vou dar um conselho para todo mundo que ouve: fazer o que gosta, nem sempre a gente vai ter resultado de um dia para o outro. Vocês viram que eu tive, sim, 1.200.000 visualizações em menos de 4 dias, porém, eu comecei lá atrás, em 2002, com esse som. Então, depois eu fui reformulando, chegou 2021, reconstruí, e só agora eu gravei. Foi refinando. Foi refinando. Foi refinando até chegar ao produto final. Até chegar no produto final. E, te digo mais, acho que você fez e não percebeu. Sua letra fala de metas. Isso.
E metas tem diretamente ligado ao quê? À sua profissão atual. Isso. Só que você nunca colocaria isso na letra hoje se não tivesse passado toda essa sua trajetória. Porque você não teria chegado hoje a ser o corretor, né? Isso. Ser a corretagem, não ia conhecer o que são as metas, e que são, não Isso. são tão fáceis Vendas, de né? bater, Vendas, a no gente geral. trabalha com metas. E aí nunca ia estar dentro dessa sua... da refinagem aí, Né? do todo o processo. E aí eu finalizo o meu som, né, lá com... Eu falo assim, eu sou um leão naquilo que almejo. Coitada da hiena que ri do meu desfecho. Então, assim, tudo que a gente vai fazer, eu acredito que a gente realmente tem que ser como um leão. A gente tem que, como fala, né, matar um leão por dia, mas em certos momentos nós somos o leão, né? Não brinco, eu brinco com uma frase dessa. Eu falo, difícil não é matar um leão por dia, difícil é desviar das antas. Difícil não é matar o leão, Essa difícil é é boa. desviar das antas. Esse é difícil. Bacana. Então é isso. E aí, assim, finalizo, né? Finalizo, e até no final do som eu falo do Nelson Mandela, porque pra mim ele é uma baita referência, né? E aí eu falo, um brinde pro meu som, cabuloso de ideias, fronteira imprevisível, né? Nas palavras do Mandela. Porque, assim, foi um cara que, poxa, passou, foi preso, e se a gente fala injustamente, né? Aí a gente entra naquele âmbito político, eu não gostaria de entrar, mas por divergências e porque a pessoa realmente conseguiu uma notoriedade, é, por ser negro, sim, mas principalmente pela inteligência dele. Eu acho que a inteligência, o brilho da inteligência incomoda muito mais, faz muito barulho a inteligência. Então é por isso que a gente fala, né? A gente não, né? Dizem desde os tempos antigos e é verdade. Quanto mais inteligente você é, mais mais a boca fechada você deve manter, porque eu acho que os seus planos eles devem entrar em ação. As pessoas devem saber quando seus planos entrarem em ação e quando você já tem um resultado. Então o meu som eu não falei para ninguém, poucas pessoas sabiam que eu estava gravando, então as pessoas só foram sabendo quando estava acontecendo, já estava acontecendo. Então claro que eu tinha que fazer a minha divulgação, mas foi tudo uma questão assim, etapa por etapa, passo por passo, para eu chegar até aqui e não expor mais do que eu posso. E hoje eu tenho as minhas métricas, sim, as minhas metas de alcançar, porém sei que é aos poucos. O bom é que o Spotify, depois de 20 mil visualizações, ele começa a pagar, e assim, algumas outras redes sociais, né, você monetiza, você de podcast, sabe? E assim, isso te ajuda a você pegar esse valor, depois começar a reinvestir na sua carreira, investir, e pode ser que aconteça, principalmente aqui através do novo podcast, que, poxa, chegue tão longe ou tão perto, né? Porque às vezes a gente está tão perto, mas não consegue conversar com alguém, mas tão perto através do podcast, e tão longe também através do podcast, que uma pessoa pode ver e falar, cara, legal, vamos conversar, vamos sentar, eu quero lançar o seu som, relançar, eu quero investir, eu quero, né, fazer com que você fazer com que o seu som decole, chegue para mais pessoas, e aí sim, eu tô aberto. Por quê? Porque é algo que realmente eu gosto. Lembrando que a corretagem sempre andará comigo. Né? Eu falei assim, se um dia eu me tornar famoso, eu vou vender casas para famosos. Dentro Tá da certo. corretagem. Tá certíssimo. E agora eu tô com uma pergunta aqui muito curiosa, que tá batendo aqui na minha mente. Eu quero saber, você teve todo esse processo para criação, tem todo esse, quer queira, quer não, você teve toda essa linha de aprendizado para chegar aí nesse produto refinado e tudo mais. E o que você acha hoje de uma coisa que está acontecendo muito na cena do rapper, lá que o pessoal fala dos traps? Que é aquela rima criada naquela hora, todo mundo muito improvisado e tudo mais. Vendo que, assim, para você criar o seu rap, você teve todo um processo de criação diante de algo que aí em evidência de simplesmente um rap criado através de uma improvisação na hora, quase um repente. Você acha que tem um valor, é uma coisa que já não tem mais valor? Muito valor. E às vezes nós falamos, né, sobre isso, sobre a improvisação na hora. A gente vê aí várias pessoas se destacaram, mas tem duas que, assim, eu gosto muito, que um é o Emicida.
cara, ele faz rimas assim, ele é incrível. E hoje tem o Salvador da Rima. Pô, o Salvador da Rima, ele começou no metrô. Mas essas pessoas, elas estudam muito, elas cantam muito. É como o Luva de Pedreiro. O Luva de Pedreiro, ele foi descoberto, pô, fazendo aqueles gols e tal. Só que, se você for ver a história dele, se eu não me engano, ele passava 12 horas no campo de futebol, tentando acertar os ângulos ali, querendo colocar a bola onde ele realmente desejasse. E esses meninos, eles vivem essa música, essa improvisação. E é super bacana, porque assim, por exemplo, eu já vi o Salvador da Rima ali dentro do metrô mesmo, que ele falava algumas coisas que alegravam o dia a dia de uma outra pessoa e ele estava pedindo uma ajuda através da música e as pessoas ajudavam e através disso ele levava o sustento para casa. Então, é super importante. A cena do trap hoje, ela está em evidência. Hoje está se abrindo cada vez mais estúdios que lançam funk, rap e trap, porque em um momento atual, e por muito, muito tempo, o sertanejo perdurou e perdura-se muito. Então, assim, você vai em qualquer, hoje, baladinha, casa de show, hoje é o sertanejo universitário, que eu toquei muito, é mais fácil você entrar. E agora o rap, o trap, tá dando a oportunidade das pessoas ganharem dinheiro na internet. Na internet, né? Então, assim, não sei como que foi realmente criado o trap, né? Porque eu não entrei, assim, em detalhes, mas é algo bem bacana que tá profissionalizando pessoas nesse som e tá fazendo com que pessoas ganhem dinheiro e as pessoas ganhando dinheiro, ela movimenta a economia. Tá comprando, tá gastando, tá investindo e isso ajuda. Um comerciante ali, o próprio cabeleireiro dos caras, né? Porque hoje ele tem dinheiro para cortar o cabelo, porque muitas dessas crianças, desses jovens de periferia, às vezes realmente, cara, não tem duas alimentações no dia. E às vezes não tem nem dinheiro para cortar o cabelo, passa a máquina zero, cara. Ô, chega pro amigo, passa a máquina zero aí, cara, porque eu tô sem dinheiro. E hoje, você vê, tem um dinheiro para cortar o cabelo, e hoje os caras têm muito mais, que hoje os caras têm uma Lamborghini, hoje os caras têm Ferrari, hoje os caras cresceram. O Salvador da Rima mora em condomínio fechado e diversos outros. Então, assim, são pessoas totalmente desacreditadas, marginalizadas em muitas vezes, mas que conseguiram desconstruir essa imagem deles mesmos e hoje estão aí fazendo sucesso merecidamente e às vezes até de uma forma secreta, ajudando muita gente sem a gente saber. Com certeza. Você falou de tirar tirar mesmo ali da pobreza, tirar ali uma situação difícil, trazer uma renda pro pessoal, eu brinco. Na verdade, eu tenho um projeto, na verdade ainda está no papel, estou refinando ainda, estou refinando. Quem sabe aí no futuro eu conclua ele, mas eu tenho esse sonho em levar um estúdio para a periferia e voltado para os jovens da periferia para a gravação. Na verdade, para a gravação de funk. Demais. Porque eu gosto de funk. Não, se você chegar com essa ideia... A cara do pessoal do estúdio. Sim, pessoal, eu gosto de funk. Eu sou um consumidor de funk. Eu vou ser bem sincero, a partir do momento que você cria algo dentro de uma periferia assim, meu pai... ouço Chopin, ouço coisas do Vitor Boas, também eu consumo muito funk, gosto muito. MC Marra, então eu ouço direto. Mas eu acho que é uma oportunidade porque você consegue acessar as pessoas através dessa música. Sim. E você consegue transformar a vida dessa pessoa através da música. Eu nunca tinha pensado na ideia do trap. Você acabou de falar, eu falei, pô, podia ser uma coisa, estava aqui na minha cabeça, falei, pô, podia ser montar uma coisa assim, não só o estúdio ele é um estúdio, então ele não tem uma finalidade única, né? Pô, não podia ser só funk, podia ser o trap, podia ser o rap. E voltado para a comunidade, para mudar a vida dessas pessoas, esses jovens que tem aí, que tem muita gente talentosa por aí, e as grandes produtoras e as grandes mídias não tá nem aí para esse pessoal. Hoje é um pacote, porque você já faz... Como que você já vai produzir o som? Ainda tá lá no papel, hein? Rap, trap, funk, eles estão na mesma sintonia. Ah, é a mesma sintonia? Desculpa a minha ignorância. Porque assim, eu falo que é a mesma sintonia, por quê? Porque hoje você vê, cara, eu vejo aí, até o Brau, né, falou do Ariel,
o DJ muito famoso, cara, Alok. O Alok, ele fez um som com todos os meninos aí do funk, da Cracolândia. É funk, mas o funk, esse funk que o pessoal tá cantando aí, esse menino canta, é uma letra de rap, cara. Você vê aquela vivência da favela, com som, as batidas, cada um muda, né? Cada batida muda de uma forma, mas tá tudo ali, ó, alinhado. Então, assim, no Rio de Janeiro o funk é muito forte, em São Paulo aqui é mais o rap, mas você pode ver gente do rap gravando com gente do funk, gente do trap gravando com gente do rap e do funk, então a gente tá ali no meio. E isso aí fortalece e fortalece tanto um segmento quanto o outro, e ambos ficam fortalecidos e fortes para ir ganhando cada vez mais pessoas. E eu acho que tudo, cara, é a nossa consciência, porque assim, a partir do momento que você pensa em mudar a vida das pessoas através da música, você vai alcançar muito mais do que, às vezes, a sua própria profissão. Porque assim, a minha profissão, eu tenho um limite. Às vezes tem uma outra profissão que tem um limite, às vezes você não consegue chegar ali, não consegue. A música, cara, dizem, né? O pessoal comenta que, vamos falar do céu agora, trazer o céu para a terra, que diz que entrará no céu só o amor e o louvor. Então, assim, lá no início da criação, a música sempre esteve presente. No céu, a música está presente. Então, a música, ela é forte. Você imagina um ambiente por muito tempo sem música? Sem um som? Eu até estranho uma pessoa que não gosta de música. Eu acho que nem existe isso. Nunca ouvi falar. É. Mas você falou de religião, Não, religião, né? Espiritualidade, no geral, vamos colocar assim, mas... Não existe, não conheço, pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhuma religião que não tenha música. Não existe, eu acho. Você tem lá desde o Evangélico ao candomblé. Ao candomblé tem música. Até os indígenas, religiões mais indígenas, tem música. Os primatas. Tem música, não adianta. A música tá ali. Então você vê, os caras lá conseguiram construir uma flauta. Ou seja, poxa, hoje é fácil de você reproduzir, mas e lá atrás? Às vezes, naquele tempo não cantava-se assim, mas ele era instrumental, aquele som instrumental começou lá atrás, e aí foi se aprimorando, se aprimorando, se aprimorando. Então a gente vê aí, agora entrando um pouquinho nessa questão da espiritualidade, a gente vê aí Moisés conduzindo, tirando o povo do Egito, conduzindo para Nova Canaã, né? Você vê que em todo tempo, todas as vezes que eles tinham batalhas e venciam, era aquela festa. Dança, música, muita bebida no meio também estava envolvida, né? Desde aquela época. Mas... Por essa parte, eu brinco, uma vez um amigo meu falou, Adriano, você bebe? Eu falei, não, bebo. Não, mas isso não é muito cristão. Eu falei, porque eu me lembro de Jesus que transformou água em vinho e não o contrário. Não água em que suco. Então, vem condenar eu. Não. E aí vai do que a consciência de cada pessoa, né? A relação à bebida. Sim, mas a música está sempre presente desde as vitórias, as batalhas eram cantadas, as lendas eram cantadas, depois viravam músicas, então está sempre ali a música. Então a gente vê aí, antigamente, cara, era muito difícil você entrar para o mercado musical, fonográfico, muito difícil. Então, só havia aquelas referências que realmente marcaram e nunca vão deixar de marcar o mundo, né? Aí você coloca Beethoven, né? Você coloca super clássicos. Aí depois vamos partir um pouquinho para aquela era que teve o rock, Elvis Presley. Depois você vem aqui pro Brasil, que teve os anos dourados, e depois teve um tempo lá atrás que a música popular era música popular, né? Aqui pontos, né? Aqueles pontos. E não entrava se você não tinha uma voz perfeita. Se você não conseguisse alcançar notas. Se você não estivesse no padrãozinho. No padrão, você não entrava. Aí, de repente, chegaram os caras, como o seu projeto aí, que você pensa, montaram no fundo de casa, num quarto mal acabado, um estúdio de som, começaram a produzir e ali ganharam o Brasil.
ganhar o mundo. Cara, se você for ver, é algo fantástico. Fantástico. E hoje os caras têm condição e produzem outras e outras pessoas independentemente. O mercado independente. Hoje a gente não precisa mais de uma grande gravadora para a gente se tornar conhecido. A gente se torna conhecido, já tocando ponto de religião, como o Davi, ali no campo, matando um urso e matando um leão. E de repente ele vai e treinou antes, que é aquela coisa falando dos meninos do trap, que eles treinam muito, enfrentou um gigante, porque ele falou, pô, já matei um leão. Pô, já matei um urso. Foi urso também, né? Foi Você leão? pegou, eu não me lembro da história da Davi certinho. Foi Né? o Teve um leão, gigante foi no o meio do urso. caminho. Eu não vou matar um homem? E matou, e aí sim ele se tornou conhecido, mas ele estava se preparando ali. Então, é isso. Aí os caras pegaram, você começa sem credibilidade, às vezes sem visibilidade nenhuma, pronto, cai nenhuma gravadora, como hoje existem no rap, tem gravadoras muito bem conceituadas, e hoje eu vou falar um pouco do funk, até que tem o Condzilla, né? E a GR6, que hoje, cara, os caras produzem muita gente, muito som, e de repente as pessoas ouvem, convida e muda a sua vida, cara. E às vezes é uma música, você fica milionário. Hoje é assim, tem aqueles meninos ali que eu tava vendo que canta Bolsa Família. Esse eu não vi ainda. Vocês já viram? Os meninos do Bolsa Família? Meninos São do três. Bolsa Família. Um é o dançarino, o outro é cantor. Cara, os caras começaram a fazer muitas visualizações. Se eu não me engano, eu vi eles na Love Funk. Funk Love, alguma coisa assim. E aí já começam a ganhar dinheiro. Começa a mudar de vida. Ou seja, os caras, se eu não me engano, eles lá Ceará e tal, de lá pra cá, eles... Pô, minha música hoje pode alcançar São Paulo, pode alcançar, assim, uma GR6, pode alcançar uma Lafayette, pode alcançar uma Rosília. E ali vai indo. As pessoas ajudam também, gostam do som, compartilham. Compartilha E a pessoa muda de vida. Vai sendo feito uma rede. De Luke, chegando aqui na reta final do nosso podcast, gostaria de agradecer, né, sua presença, ter aceito o convite. E eu gosto de deixar esse finalzinho, sempre eu chamo de microfone aberto. Às vezes meu convidado quer abordar um assunto, falar alguma coisa, deixar uma mensagem, algo do gênero aí pro pessoal. Aí eu deixo esses minutos finais para ele falar. Maravilha. Bom, para todos os ouvintes, né, e também as pessoas que vão assistir, né, o podcast, primeiro eu gostaria de falar que tem o Adriano aqui, você vê? Eu moro em Campinas há 45 anos, né? Agora que eu vim para a área aí do rap e eu quis fazer isso se tornar notório. Pô, conheci o Adriano, tá aqui perto, uma pessoa que tá realmente mudando o que está ao seu redor, né? Tá trazendo consciência, tá trazendo pessoas que podem mostrar o seu trabalho, mostrar o seu talento, independente, né? Como eu vi você conversando ali fora ali, você recebeu a drag queen aqui. A drag queen. E você deu voz, abriu para a pessoa falar, cara, tá certo, todo mundo deve ser ouvido, todo mundo tem um sonho. Então você vê que vai de A a Z com muito respeito e isso é bacana. Eu quero dizer que eu acho que todas as vezes que a gente deseja algo, a gente tem que ter um pontapé inicial. Eu não sei o que fazer, começa fazendo o que você sabe, o pouco que você sabe. Eu não sei onde chegar, vai dando os primeiros passos que a sua própria caminhada vai te mostrar onde você deve chegar. Eu falo que nem mesmo Deus, se você não quiser mudar de vida, ele muda a sua vida. Eu aprendi isso a duras penas, porque eu fui um cara atrás muito sonhador. Eu achava que Deus tinha que fazer milagres na minha vida. Eu vou gravar, eu vou lançar só um vídeo e ele tem que percorrer o mundo inteiro, que Deus tem que fazer isso ser visto e ele me abençoar. E Deus nunca fez isso. Enquanto eu falei assim, não, eu vou quebrar a cara, vou apanhar, vou fazer assim, vou fazer assado. E aí sim, quando eu tenho que fazer, eu tenho que passar. Aí sim, hoje o som viralizou, acredito que foi um soprar de Deus, sim, mas que ele não fez enquanto eu não tivesse as atitudes e não quisesse passar o que eu tenho que passar. Tem uma frase, eu tenho não, né? Da minha religião, ela fala assim, ajuda-te e os céus te ajudará. Isso. Né? Bem, vou acabar um pouquinho diferente hoje o podcast, então vou agradecer você que está aí nos assistindo, vou agradecer o de Luke
que está aqui conosco mais uma vez. Peço que compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário. E vou pedir, obviamente, pro Diluc dar uma palhinha aqui no finalzinho pra gente do trabalho dele, da música que viralizou aí nas redes. Sobre as minhas redes sociais que eles vão colocar, é só colocar Diluc em qualquer rede social que vocês me acham. Eu coloquei o mesmo nome, né? Di.Luc, né? Di.Luc ou Diluc mesmo. Diluc também aparece isso. E pro Spotify, você escreve o nome da minha música, Letra Chique e Som Pesado, porque eu ainda não tenho o álbum. Então, ou escreveu Diluc, ou escreveu Letra Chique e Som Pesado, já aparece. Então, ela começa assim, ó. Seja inteligente. O que passou, passou. Aprimore o seu currículo diante da vida e seja escolhido entre os melhores. Aos 45 do segundo, tudo é possível. Agora, é hora de transformar o meu som em mensagem. Coração partido, sonhos abalados, falta de estrutura, cara de palhaço, veneno de cobra, olhar de falso amigo, teia de aranha, dias de conflitos, areia movediça, querem me afundar. Tô escrevendo letras que logo vão brilhar. Tô produzindo sons e criando metas. Tô me motivando. A vitória é certa. Decepção não mata. Frustração também não. Gladiador fantasma, pique de vilão. A meta do meu dia é não retroceder. Lutar pelos meus sonhos sem esmorecer. Meu som é uma pancada tipo a pedra de Davi. Lançado em grande estilo pra gigante cair. Terremoto da tristeza, vendaval da emoção. Quem traça o meu destino, constrói minha missão. Muito bom.